Ana, senhoras e senhores conselheiros, boa tarde. Nós vamos dar início agora à nossa 42ª sessão ordinária virtual. Seguindo o nosso regimento, nós temos resoluções para serem aprovadas hoje, Ana? Temos, presidente, mas podemos fazer a leitura amanhã. Amanhã? Ok. Então, alguma sugestão de alteração da ata? Não. Não? Então, a presidência da ata por aprovada. E vamos dar início à nossa ordem do dia. Hoje, 27 de julho de 2021, a nossa 42ª sessão ordinária virtual. O primeiro processo da ordem de hoje é o processo número 1/5340/2018, auto de infração 1/2018, 11.109, Ford Motor Company Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria da doutora conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo julgado procedente em primeira instância e teve parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Com a palavra a doutora Tereza. Em seguida, a gente vê a possibilidade de juntar em bloco o segundo processo, ok? Obrigado. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador do Estado, senhores conselheiros, a doutora Ana Carolina Martins e a nossa secretária Ana Maria. Vamos aqui dar início ao relato do presente auto de infração. O fisco acusa a empresa autuada de KINAI 2910-701, que é fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, e de falta de recolhimento de ICMS de FAO, diferencial de alíquota, nas operações com veículos de carga para consumidor final não contribuinte do imposto, que possui regime de recolhimento outros. O auto de infração foi lavrado em 23 de julho de 2018 na Célula de Gestão Fiscal da Substituição Tributária e Comércio Exterior, Núcleo de Controle de Substituição Tributária, Convênios e Protocolos. O período da infração é março de 2016, junho de 2017 a julho de 2017 e novembro de 2017 também. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido os artigos 73 e 74 do Decreto 24569/97 e como penalidade a prevista no artigo 123.1c da Lei 2.670/96, alterada pela 13.418. Nas informações complementares, o autuante acrescenta que o sujeito passivo por objeto de monitoramento fiscal, número 2017-19944, que detectou operações comerciais de vendas para contribuintes do Estado do Ceará, com emissão de notas fiscais com redução de base de cálculo do ICMS e substituição tributária, contrariando a Lei 16.177, de 27 de 12 de 2016, que passou a produzir efeitos a partir de 1º de 2017, bem como deixou de recolher o diferencial de alíquota sobre as vendas para não contribuinte do ICMS. Informa ainda que o cálculo do imposto devido do ICMS diferencial de alíquotas foi realizado de acordo com o convênio do ICMS número 93/2015 e convênio número 153/2015, a ele aplicada a redução de base de cálculo de 29,41%, previsto na Lei 13.222/2002, conforme folhas 11 e 12. As folhas 15 dos autos constam o termo de intimação número 2018-07022, através do qual foi solicitado ao contribuinte a comprovação do recolhimento do ICMS diferencial de alíquota referente ao período fiscalizado. E, não obstante a tal procedimento, o contribuinte não comprovou o solicitado. No entanto, as folhas 28 dos autos constam o DAI do pagamento do valor concernente especificamente à parcela da presente infração que entende devida, referente aos meses de março de 2016 e julho de 2017, no montante de R$ 31.374,00 e R$ 4.200, respectivamente,
no que tange ao imposto devidamente acrescido da respectiva penalidade e acréscimos legais calculados na data da emissão, conforme previsto no artigo 843, inciso 2 do regulamento do ICMS. Ele pagou depois do auto de infração, né, naquele período dos descontos, antes, no período da entrada da impugnação, ele pagou. A empresa autuada apresentou impugnação às folhas 32 a 44. O julgador singular decidiu pela procedência do lançamento, por entender que a infração está devidamente demonstrada nos termos da legislação que norteia a matéria, conforme folhas 72 a 80 dos autos. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular, conforme folhas 104 a 110, onde alega o seguinte, que ela está sujeita ao disposto na Lei 13.222/2002, que até 19 de dezembro de 2017 previa redução de 29,41% da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações interestaduais com veículos automotores, objeto da autuação. Desta forma, nas operações de saída dos veículos de seu estabelecimento, localizado no estado de São Paulo, com destino aos estabelecimentos de sua rede de distribuição autorizada ou por meio de faturamento direto ao consumidor final, localizados no estado do Ceará, aplicou a alíquota de 7%. A recorrente termina por recolher o ICMS diferencial de alíquota, considerando uma carga tributária efetiva de 12%. Alega, contudo, que não há qualquer diferença entre a sistemática adotada pela recorrente e aquela aventada pela fiscalização, posto que ambas resultam em carga tributária efetiva, a diferencial de alíquota do ICMS no montante de 5%. Ela está querendo dizer que a fiscalização, conforme a Lei 13.222, aplicou a redução de 29,41% em cima da base de cálculo, enquanto ele aplicou a alíquota, que ela diz aqui, de 12%, 7% quando vem de São Paulo para cá, e o diferencial de 5%. Foi isso que eu entendi que a recorrente falou, que não há qualquer diferença entre a sistemática adotada, que ela diz que dá no mesmo. E ela fala da exorbitante penalidade imputada e, por fim, requer improcedência da ação fiscal. Ela não alega nenhuma nulidade. A assessoria processual tributária sugere conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento, no sentido de confirmar a decisão de primeira instância pela procedência da autuação. É só, senhor presidente, o sucinto relato. A presidência agradece a doutora Tereza e indaga das partes, apesar das matérias não serem idênticas, mas são semelhantes, se os processos devem ser julgados em conjunto ou em separado. Doutor André, primeiro. Presidente, da nossa parte, é muito similar às autuações e os recursos, a matéria é praticamente a mesma. Entendo que não há prejuízo, não, pode ser julgado em conjunto. A doutora Ana Carolina. Entendo também que os dois processos possam ser julgados em conjunto, senhor presidente, que é bem similar mesmo, então pode ser julgado em conjunto. Então, a presidência anuncia agora o processo 1/5377/2018, auto de infração 2018-11-029, recorrente Ford Motor Company Brasil Limitada, e recorrido célula de julgamento de primeira instância. A relatoria do conselheiro Dr. Alexandre Mendes de Souza tem a mesma decisão do processo anterior pela procedência e indicação de parecer pela confirmação. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo à nossa reunião, teve o seu problema. Muito bom vê-lo aqui. O procurador, senhores conselheiros, doutora Ana Caroline. O processo anunciado também da Ford Motor Company, o processo 5377/2018, auto de infração 2018-11-029. Também a infração a falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte. A empresa utilizou o cálculo incorreto, no meu caso, da redução da base de cálculo do ICMS de FAO, ocasionando retenção e recolhimento a menor do imposto devido às operações. E os períodos aqui são fevereiro, maio, julho, setembro
de 2016, novembro de 2016, maio de 2017 e julho de 2016. De 2017. Foi aplicado o ICMS sobre a base de cálculo de R$ 28.019,11 e multa do mesmo valor, e foi indicado como infringido o artigo 7374, que trata do recolhimento do imposto nos prazos devidos. Aplicou a penalidade do 123.1c da Lei 12.670, alterado pela 13.418 de 2003. Nas informações complementares, o contribuinte, da mesma forma, ele informa, aliás, o fiscal informa que a empresa estava sob monitoramento dos meses de julho a dezembro de 2017 e que durante o monitoramento a empresa realizou vendas mensais de veículos novos classificados nos códigos NCM 8703-23610 e 8703-2210 para concessionárias deste estado, previsto no convênio 132.92, e ainda venda de veículos sujeitos à substituição tributária em faturamento direto e a consumidor de que trata o convênio 51/2000. Além das referidas operações, a empresa também efetuou venda de veículos automotores, veículos de cargas, não sujeitos à substituição tributária para consumidor final. Para as vendas de veículos de carga a consumidor final, a empresa considerou uma alíquota interna no estado do Ceará de 12%. Então, calculou o ICMS diferencial de alíquota, aplicando a diferença de 12% e sobre a operação de 7%, o que resultou em uma retenção e recolhimento a menor do ICMS de FAO devido. Mesmo após a alteração da alíquota interna no estado, em 1 de abril de 2017, através da Lei 16.177/2016, a empresa continuou a utilizar nos seus cálculos a alíquota interna de 12%. A empresa foi notificada durante o monitoramento do débito, mas não houve recolhimento do valor. A empresa se manifesta através da impugnação contra o auto de infração, dizendo o seguinte, que a exigência fiscal revela-se totalmente subsistente na medida em que foi lavrado pela fiscalização com base em interpretação equivocada do convênio ICMS 153/2015, que em virtude de suas atividades, a impugnante está sujeita ao disposto na Lei Estadual 13.222, de 2002, que até 19 de 2 de 2017 previu a redução de 29,41% na base de cálculo do ICMS dentro das operações interestaduais, com veículos automotores objeto da autuação. Dessa forma, as operações de saída dos veículos de seu estabelecimento localizado no estado de São Paulo, com destino ao estabelecimento de sua redistribuição autorizada e por meio de faturamento direto ao consumidor final localizado no estado do Ceará, com alíquota de 7%, a impugnante determina por recolher o ICMS de FAO, considerando uma carga tributária de 5%. Em termos práticos, não há qualquer diferença entre a sistemática adotada pela hora impugnante e aquela inventada pela fiscalização, posto que ambas resultam em carga tributária efetiva de diferencial de alíquota no montante de 5% a ser recolhido aos cofres públicos. Que não há que se falar em diferença de imposto a ser recolhido pela hora impugnante ao Estado do Ceará, devendo presente a exigência fiscal ser imediatamente cancelada em sua totalidade. No que tange aos períodos de maio e julho de 2017, posteriores à alteração da alíquota interna para 18 no Estado, é certo que a alteração não reflete automaticamente em um recolhimento maior do imposto, na sistemática aplicada hora impugnante, haja visto não ter sido esta a intenção do legislador. Tanto assim que, logo em seguida, a majoração da alíquota interna do Estado, a Lei 13.222 de 2002, foi alterada no sentido de reduzir a base de cálculo do imposto em 33,33%, de forma a se manter a carga de 12%. Alega também, a sua impugnação, que a multa é exorbitante e considera a mesma confiscatória. O processo foi a julgamento, como bem falado pela também a doutora Tereza, no seu processo, no meu também não há nenhuma preliminar de nulidade suscitada pela parte, somente a questão de mérito. E o julgador singular declarou o auto de infração, analisou as provas, os autos e os argumentos do contribuinte, refutando-os um a um e pugna pela procedência da acusação fiscal. O contribuinte volta novamente aos autos através de um recurso ordinário e que alega no seguinte, novamente diz que a exigência fiscal revela-se totalmente subsistente e que foi lavrado pela fiscalização com base em interpretação equivocada em relação ao convênio 153/2015.
e que, nos termos práticos, não há qualquer diferença entre a sistemática adotada pela impugnante e que é aventada pela fiscalização, posto que ambos resultam em carga tributária de diferencial de alíquota no montante de 5%. Novamente, alega a exorbitância da multa, considerando fiscalizatória, e pede a improcedência do lançamento. O processo foi analisado e foi emitido o parecer 80/2021, reconhecendo o recurso ordinário, negando-lhe provimento, no sentido de confirmar a procedência da acusação fiscal nos termos de julgamento singular. É o sucinto relato, senhor presidente. Qualquer coisa, eu volto a explicar mais para os conselheiros e para os demais. A presidência agradece ao doutor Alexandre pelo relato claro e preciso. Acredito que a soma, né, o conjunto dos relatos, né, traga uma maiores esclarecimentos a respeito dos dois casos. Vamos ouvir agora a manifestação do doutor André Carreiro, aqui representando os interesses do Estado do Ceará. Com a palavra, o senhor procurador. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da Terceira Câmara de Julgamento, senhora advogada presente, representante da empresa, boa tarde a todos. Como ouvimos os relatos, são dois recursos ordinários da mesma empresa, em duas autuações distintas, mas bastante semelhantes. O primeiro processo relatado é um recurso contra a decisão de procedência ou auto-infração, que constatou a falta de retenção e recolhimento do ICMS de FAO nas operações com veículos de carga para consumidor final não contribuinte do imposto, nos meses de março de 2016, junho, julho e novembro de 2017, no montante de operações de R$ 461.320,73, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 83.037,73, aplicando-se a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária principal prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C, correspondente a uma vez o valor do imposto. Já no segundo auto de infração, relatado pelo conselheiro Alexandre, também trata-se de falta de recolhimento do ICMS de FAO, operações também com veículos de carga para consumidor final. Muda-se o período, né? Seria nos meses de fevereiro, maio, julho, setembro e novembro de 2016 e maio e julho de 2017. Isso no montante de R$ 155.671,73, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 28.019,11, tendo sido aplicada a mesma penalidade correspondente a uma vez o valor do imposto. E conforme consta nas informações suplementares, verificou-se, né, a empresa estava sob monitoramento fiscal prévio, verificou-se que ela efetuou vendas de veículos de cargas não sujeitos à substituição tributária para consumidor final no período referido. Nas vendas de veículos de carga para consumidor final, não contribuindo ICMS, que no caso é o caso, né, dos destinatários, que eram inscritos no CGF no regime de recolhimento outros, a autuada, ela não efetuou a retenção e recolhimento do ICMS de FAO, conforme exigido pelo convênio 93 de 2015. A empresa, na sua apuração, ela considerou uma alíquota interna no estado do Ceará de 12%, mesmo após a alteração da alíquota interna a partir da vigência da Lei 16.177 de 2016, a partir da qual considerou como de FAO o percentual de 5%, que resultou no recolhimento a menor. O autuante, ao proceder ao lançamento, ele aplicou a alíquota de 17% para as operações até março de 2017 e de 18% para aquelas a partir de abril de 2017, tendo em vista a alteração da alíquota aplicável pela Lei 16.177 de 2016. Também no lançamento, considerou para o cálculo de FAO o disposto no convênio 153, 2015, do CONFAS, que trata da redução da base de cálculo do ICMS às operações interestaduais que destinem bens e serviços ao consumidor final, não contribuinte ICMS, localizados em outra unidade federativa, considerando assim a redução da base de cálculo prevista na Lei 13.222 de 2002 do Estado do Ceará, que previa uma redução da base de cálculo no montante de 29,41%. Também levou em consideração ainda no lançamento a repartição das receitas de FAO no período autuado, conforme regra constitucional e regra do convênio 93, onde havia uma repartição desse valor entre o Estado de origem e destinatário. Por outro lado, atesta ainda o contribuinte que foram considerados apenas notas fiscais em que não houve retenção e nem recolhimento do tributo devido no período da ação fiscal. Isso em relação ao primeiro auto de infração,
referente aos nossos fiscais 145.798, 145.799, 145.800 e 145.801, constatou que, apesar de não ter havido a retenção de FAO, houve o pagamento de parte da notificação durante o monitoramento fiscal no valor de R$ 20.880 através de GNRE, o que foi considerado já no lançamento também do imposto. Outra circunstância peculiar ao primeiro processo, conforme relatado pela conselheira Tereza, que após a lavratura da auto-infração, a autuada efetuou o pagamento parcial do crédito tributário referente aos períodos de março de 2016 e julho de 2017, os quais reconheceu como devidos, e em seguida apresentou impugnação na parte remanescente com a qual não concordou. E como já foi bem exposto pelos relatores, os recursos, eles guardam a mesma fundamentação, que por sua vez insiste nas mesmas razões já trazidas na impugnação. A primeira delas alega a recorrente que a exigência fiscal decorrente do auto de infração decorreria de uma interpretação equivocada da legislação aplicada ao caso, em especial do convênio ICMS 153/2015. No entanto, entendemos que não há qualquer equívoco na interpretação realizada pelo julgador de primeira instância, corroborando com o que foi constatado pelo autuante. Verificou-se que a recorrente procedia de forma equivocada ao apurar o diferencial de alíquota devido ao Estado do Ceará, pois se limitava a aplicar uma carga tributária efetiva de 5%. Contudo, conforme foi bem exposto na decisão e na autuação, deveria observar a natureza do benefício fiscal, que lhe era assegurada pela Lei 13.222, 2002, que se tratava de uma redução de base de cálculo no valor de 29,40%, não podendo simplesmente reduzir a alíquota incidente sobre a operação, bem como desconsiderar a alíquota interna de ICMS vigente para o cálculo do default devido. Como se verificou, o autuante apenas observou as regras aplicáveis à autuada previstas tanto no convênio 93/2015 quanto no convênio 153/2015, não tendo sido criada qualquer equação própria pelo agente fiscal que destoe dessas regras, mas apenas tendo sido considerada a realidade das operações praticadas pelo contribuinte e as regras dos referidos convênios da lei que assegurou o benefício fiscal no Estado do Ceará. Argumenta ainda o contribuinte que, em termos práticos, não haveria diferença entre a sistemática adotada por ele e com aquela adotada pelo fisco na autuação, uma vez que ambas resultariam numa carga tributária efetiva do diferencial de alíquota no montante de 5%. No entanto, como já foi dito na questão anterior, restou demonstrado pelo autuante e corroborado pela adesão recorrida que o benefício fiscal concedido pelo Estado, ele deveria ser aplicado diretamente sobre a base de cálculo e não sobre a alíquota, conforme procedia o contribuinte. O contribuinte, ao desconsiderar a alíquota interna no cálculo do DIFAL, a qual foi majorada de 17% para 18% pela Lei 16.177 de 2016, não resta dúvida que a carga tributária incidente foi inferior, sim, a 12%, o que é vedado pelo convênio 195 de 2017, as operações praticadas pela empresa. Portanto, foi bem demonstrado que houve recolhimento menor do DIFAL até a entrada em vigor da Lei 16.461 de 2017, que alterou a Lei 13.222, no que toca à redução da base de cálculo, que passou, antes era de 29,40% e passou a ser de 33,33%, mas regra essa que não pode alcançar as operações que foram objeto da autuação. Em nenhum momento, por outro lado, o convênio com FAS exige a aplicação de uma carga tributária única de 12% em todo o território nacional. Apenas ele autoriza cada Estado-membro a reduzir sua base de cálculo de ICMS, mas limitando essa redução, até um mínimo de 12%, não sendo vedado, portanto, a existência de uma carga tributária final superior a esta, se isso decorrer das disposições da legislação tributária de cada unidade federativa. Então, em síntese, diante das alterações legislativas anteriormente citadas, apenas a partir de 19 de dezembro de 2017, considerando a alíquota vigente de 18% nas operações com veículos automotores e a redução da base de cálculo para 33,33%, que poderia se considerar como incidente uma carga tributária efetiva de 12%. No entanto, no período de abril de 2017 a 18 de dezembro de 2017, a carga tributária efetiva para as operações com veículos automotores era, de fato, correspondente a 12,7062%. Isso considerando a alíquota de 18%, mais a redução da base de cálculo vigente, então, de 29,40%, o que, portanto, impacta, sem dúvida, no cálculo do diferencial de alíquota devido,
denotando que a forma de cálculo adotada pela empresa resultou no recolhimento menor. Por fim, o contribuinte ele entende que a multa ela não pode ser mantida, porque teria um caráter confiscatório, seria desproporcional. No entanto, o referido do argumento também não pode ser acolhido. A penalidade aplicada nos autos de infração ela foi em estrita consonância com a disposição legal e, independente da natureza da multa, seja ela punitiva, moratória, é vedado ao órgão administrativo de julgamento afastar sua aplicação ou reduzi-la com base em falta de proporcionalidade ou razoabilidade, sob a alegação de caráter confiscatório vedado pela Constituição Federal, pois isso implicaria em inadmissível controle difuso de constitucionalidade da lei estadual, conforme é expressamente vedado no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 16.514/2014. Portanto, senhores conselheiros, a Procuradoria, em ambos os autos de infração, se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Chamamos apenas a atenção para, no caso do primeiro auto de infração, quando da liquidação do débito ser considerado pagamento parcial realizado pelo contribuinte. Senhor presidente, são essas nossas considerações e, caso necessário, no decorrer das discussões, a Procuradoria voltará a se manifestar. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André e vamos ouvir agora, para sustentação oral de ambos os recursos, a doutora Ana Carolina Martins, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante da Fazenda, muito boa tarde a todos. Bom, conforme já foi muito bem relatado pelos ilustres relatores, não me estenderei muito. Só conforme já foi mencionado, ambos os autos de infração foram lavrados para cobrança de um valor de diferencial de alíquota que foi entendido que a hora recorrente teria recolhido a menor, e esse recolhimento a menor teria sido em virtude do fiscal ter entendido que a hora impugnante teria aplicado o redutor de 29,41% diretamente na alíquota interna de 17% do Estado do Ceará. Contudo, como foi em ambos os recursos, como foi destacado, essa não foi a metodologia utilizada pela hora recorrente. O que a hora recorrente fez foi a utilização da alíquota efetiva para o cálculo do diferencial de alíquotas de 5%, e o que nós trazemos ali no nosso recurso é que a utilização dessa alíquota efetiva de 5%, nos termos do convênio 51, porque todas essas operações, elas são regidas pela norma especial do convênio 51, ela não teria diferença em relação ao cálculo trazido pela fiscalização. Então, nós entendemos que a nossa metodologia, a gente até traz um exemplo em ambos os recursos, do cálculo feito de acordo com a regra do convênio 93 e 153, e também trazemos a nossa metodologia, e ali é possível verificar que não há grande diferença a ser recolhida. Então, nós entendemos que o ilustre fiscal atuante cometeu um equívoco ali na interpretação do convênio 153, quando é mencionado a concessão de benefício fiscal pelo convênio 93, e isso gerou ali com que o fiscal fizesse uma fórmula que realmente gerou um valor a maior apurado para o diferencial de alíquota. Contudo, a hora recorrente entende que fez os cálculos de acordo com ambos os convênios e também à luz do convênio 51, de 2000, de forma que a sua metodologia, na realidade, ela não traz nenhum prejuízo ao Estado, como já foi ali demonstrado em ambos os recursos. Bom, agradeço pela atenção, a hora recorrente requer, né, que o seu recurso seja integralmente provido para que seja cancelada a presente autuação, ambas as autuações. Muito obrigada e uma boa tarde. A presidência agradece à doutora Ana Carolina e põe os processos agora para a discussão dos conselheiros. Bem, senhor presidente, como já foi aí, acho que bem explicado, né? Não sei se os outros conselheiros entenderam bem. Aqui a gente vai analisar a questão de mérito, né? Não há nulidade no pedido da recorrente. O cálculo, nas informações complementares, o fiscal explica aqui direitinho nas folhas 11 e 12.
E essa é a questão, senhor presidente, do convênio do ICMS 153/15, que o fiscal diz que o cálculo é o seguinte, o ICMS de destino é o seguinte, é a base de cálculo menos 29,41% vezes a alíquota interna menos a alíquota interna, onde é esse o cálculo, né, que ele faz. Quanto aos meses em 2017, né, a partir houve a alíquota de 17% para 18%, foi isso que o fiscal fez. Se os conselheiros quiserem se informarem melhor, aqui a gente pode ler nas informações complementares. O meu guarda total semelhança, senhores conselheiros, com o da doutora Tereza. Também só muda alguns meses e o cálculo foi feito pelo fiscal da mesma forma e o contribuinte rebate dizendo que a aplicação da alíquota foi de 5% conforme o convênio. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, quiser mais algum esclarecimento, a gente está aqui para dar. Presidente. Pode falar, doutor Lúcio. Opa, boa tarde a todos, boa tarde aos conselheiros, doutora Ana Carolina. Presidente, eu estive estudando esse processo e realmente o que a gente observa é a fundamentação básica da peça, né, recursal, é no sentido de interpretação da norma vigente, né, tanto o convênio de 93 de 2015 como o convênio 153 de 2015, né. A parte entende que o cálculo feito pelo agente fiscal não está de acordo com como determina a legislação. E realmente, se você observar, eu acho que a gente tem que ter um cuidado aqui, né? Porque a própria legislação, o nosso artigo lá, se a gente encontrar quando fala de veículo novo, né? Ela fala de uma carga efetiva de 5, né? E a empresa apresenta lá, né? Aqui nós estamos tratando só de um recolhimento a menor, né? O que me causou, assim, um pouco, assim, estranheza só, né? Eu queria até ouvir por parte da doutora Carolina, se ela pode me explicar, porque que no processo da doutora Tereza, ela reconheceu e pagou o mês de março de 2016 e julho de 2017. Né? Porque dentro dessa questão trazida, tem, como o doutor André colocou aí, né, existe a alteração de legislação, né, foi alterada a questão da alíquota, 17 passou para 18, né, e a questão da formulação do cálculo. O agente atuante, ele coloca lá, como bem disse a doutora Tereza, como é que ele fez o cálculo. A empresa faz um cálculo lá, que ela diz o seguinte, da maneira que eu fiz, colocando a carga efetiva lá de 5%, vai dar o mesmo resultado, só por questão de centavo, até demonstra lá numa questão de uma nota fiscal lá, demonstra, né? Então, acho que, como bem colocou a doutora Tereza, que a questão é pegar realmente essa legislação e saber qual é o cálculo correto, né? Eu, sinceramente, eu leio esse processo até quase o início da sessão, olhei a legislação, né, colocada, posta aí pelo dois convênios, realmente um trata, né, eu posso até colocar aqui o convênio primeiro, 93 de 2015, ele vem falando do procedimento da base de cálculo, justamente a questão quando você vende veículo para o consumidor final, né, e logo depois foi dia 17 de setembro de 2015, e logo depois vem o 153 de 2015, que vem a questão do benefício, diz que se aplica, assim, um benefício, né, que os benefícios foram concedidos pelo CONFAS, se aplica na questão do DIFAL, né. A questão posta é o cálculo. Eu não tenho segurança de julgar esse processo aqui, dizer que o cálculo feito pelo agente fiscal está correto e nem que o cálculo feito pela empresa está correto. Então, senhor presidente, eu, diante das questões, eu acho que até tem um processo dessa mesma empresa na Câmara Superior na próxima semana, eu pensei que era a mesma matéria, mas é outra matéria. Como eu queria estudar melhor esse cálculo, que a questão é mais aqui de cálculo, né, de interpretação, como diz a parte. Se você observar nenhum dos dois convênios, aqui eu tenho certeza, ele tem, assim, precisão no como é que é feito esse cálculo, não. Ele fala lá, né, que é feito o diferencial de alíquota. Todos nós sabemos que o diferencial de alíquota é a alíquota interna e interestadual. Onde aplicar essa redução, né, é que eu acho que merece, sim, uma análise por parte, né, melhor do julgador, e se o senhor permitir, os conselheiros, eu queria pedir vista desses dois processos, presidente, para me dar uma observada melhor na questão dos cálculos, né, e
E a empresa, ela é bem pontual nesse sentido, né? Ela não vem questionando aqui muita coisa, não, ela é bem objetiva, ela vem só na questão justamente da interpretação dos dois convênios e qual é a maneira correta de se fazer isso aí. Então, eu pedi vista do processo, dos dois processos, presidente. Presidente, mas, eu concordo com o conselheiro Lúcio, realmente eu também li e reli, o fiscal aplicou o benefício sobre a base de cálculo, já a empresa aplicou o benefício sobre a alíquota. Então, a gente fica na dúvida qual é o que está correto. Ninguém tem uma precisão de como fazer este cálculo da forma correta. Como o doutor Lúcio bem falou, os convênios não explicam, não trazem assim, uma informação precisa de como se faz esse cálculo. Concordo com o doutor Lúcio, é bom que se faça uma análise mais apurada para a gente ter uma noção melhor do como foi feito. O julgamento do processo, ele pressupõe, além do conhecimento da matéria, tá certo? Que haja segurança na hora de se manifestar. Então, é muito salutado da parte do doutor Lúcio, né, para fazer essa, digamos assim, verificação mais apurada da matéria, e a presidência, na forma regimental, concede vistas ao conselheiro, né, de ambos os processos. Presidente, só para completar, presidente, para dizer assim que realmente está sendo gravado, para a gente ter uma segurança, o artigo 563B do nosso regulamento, né, ele trata da questão dos veículos novos, né, ele diz o seguinte: nas operações com veículo motor novo, que trata do artigo 663A, inclusive quando realizado por pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS, sobre qualquer modalidade, será exigido o recolhimento do imposto correspondente a uma carga tributária líquida de 5,29 sobre o valor da operação. Quer dizer, a própria legislação, né, ela trata de uma questão de uma carga efetiva líquida, como bem a empresa colocou, e que fez toda o seu cálculo colocando uma carga líquida. Né? Já o autuante, ele faz um cálculo aqui, como bem disse a doutora Tereza, ele diz lá, ICM destino, é base de cálculo, vezes, aí aplica o redutor e depois tira né, a alíquota de origem. Então, a questão aqui é esse cálculo, como é que é feito, já que os dois convênios realmente ele não disciplinam, né, com a maneira, a metodologia de fazer esse cálculo. Então, acho que é questão de segurança, eu pedi vista desse processo. Fica concedido vistas ao conselheiro Lúcio de ambos os processos. Agradecer a doutora Ana Carolina, e uma data posterior, a nossa secretária fará a inserção dos processos em uma nova sessão e a doutora será comunicada, ok? Tá ótimo, muito obrigada a todos, e então até a próxima sessão. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Dando seguimento à nossa pauta de hoje, nós temos agora o processo de número 1/5891/2018, auto de infração 2018-14996, recorrente sala de julgamento de primeira instância e recorrido Transmagna Transporte. Relatoria do conselheiro Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz, processo que foi julgado improcedente na primeira instância e teve confirmação da decisão pela assessoria processual tributária. Com a palavra, Dr. Felipe. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, nobres conselheiros, representante da Procuradoria e secretária da Terceira Câmara. Conforme já anunciado, foi processo que subiu para a Terceira Câmara, para análise dessa Câmara, sob reexame necessário, uma vez que foi julgado improcedente em primeira instância. O processo tem como acusação fiscal o seguinte: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal, sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. A empresa autuada transportava produtos acobertados por documento fiscal, os quais não foram apresentados no posto fiscal de entrada para devido registro. O agente autuante entendeu como infringidos os artigos 153, 155, 157 e 159 do Decreto 24.569/97 e aplicou a penalidade prevista no artigo 123.3m da Lei 12.670, com redação dada pela 16.258. Foi tomado como base de cálculo o valor de R$ 666.488,54,
e aplicada a multa de R$ 133.297,91. Portanto, multa por descumprimento de obrigação acessória. A empresa se defende da acusação fiscal por meio da impugnação que se encontra as folhas 19 a 22 dos autos, na qual ela apresentou os seguintes fundamentos: que por algum motivo não houve registro da nota fiscal na fronteira do Estado. O documento fiscal poderá ser apresentado oportunamente para a posição de selo, conforme norma de execução número 3 de 2015, né, e que a sua conduta encontra previsão no artigo 880 do decreto 24.569 de 97, o qual exime da aplicação da penalidade. Ou seja, ele argumenta que a empresa não apresentou as notas na fronteira, mas apresentou em outro posto fiscal, de acordo com essa legislação que foi mencionada. Em sede de julgamento de primeira instância, foi o julgador singular entendeu pela improcedência, destacando-se o seguinte trecho da sua decisão: não existe nos autos nenhuma manifestação do agente fiscal afirmando que o fato não se deu de forma como apresentado na defesa do contribuinte autuado. Não existe nada que demonstre ter existido uma abordagem fiscal no trajeto do autuado que nos permita desconsiderar a espontaneidade alegada pela impugnação. Dessa forma, possui razão o defendente quando alega que a norma dispensa de penalidade o contribuinte que voluntariamente procura repartição fiscal para sanar a irregularidade, conforme previsto no artigo 880 do decreto 24.569 de 97. O processo seguiu para análise da assessoria processual tributária, que entendeu da mesma forma. Importante destacar também um pequeno trecho que motivou o seu entendimento. Analisando a documentação que faz parte da autuação, verifica-se que não constam maiores informações acerca do procedimento adotado pela fiscalização, razão pela qual não é possível saber se ocorreu uma abordagem anterior ou não ao movimento espontâneo do motorista quando a apresentação da documentação. Assiste razão, portanto, a julgadora singular ao declarar a improcedência da ação fiscal, da acusação fiscal. Então, o processo seguiu para análise dessa Câmara, e esse é basicamente o relato, senhor presidente. Agradecer ao doutor Felipe. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador, doutor André. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como bem relatado pelo conselheiro Felipe, é um processo que vem em reexame necessário contra a decisão de procedência do auto infração decorrente da imputação de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada, no período de agosto de 2018, no montante de R$ 666.488,54, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670, de 96, com a multa no valor de R$ 133.297,71. E, como foi bem dito, trata-se de um auto de infração lavrado em fiscalização de trânsito, no caso, no posto fiscal de Taitinga. Conforme relato da infração, a empresa autuada transportava produtos acobertados por diversos DANFs, os quais não foram apresentados no posto fiscal de fronteira,
para o devido registro no CITRAN. O julgamento de primeira instância, ele decorre do acolhimento da defesa do contribuinte, que foi no sentido de que procurou o posto fiscal seguinte de forma espontânea para a selagem das notas fiscais, conforme assegura a legislação tributária, tendo constatado o julgador que o autuante não fez nenhuma menção sobre a abordagem fiscal no trajeto realizado pela empresa autuada. Em síntese, essa situação que está sob análise dos senhores. No caso, trata-se de um descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 157 do regulamento do CMS, cujo cumprimento, em regra, se dá durante o ingresso da mercadoria no território estadual perante o primeiro posto fiscal de entrada, de fronteira, na divisa, e geralmente essa obrigação ela é cumprida pelo responsável pelo transporte da mercadoria. E como foi dito, a autuada alega na sua defesa que não conhecia o primeiro posto de entrada, mas que procurou espontaneamente o posto fiscal de Taitinga para proceder à selagem desses documentos fiscais. Por sua vez, o julgador, também na mesma linha, verificou que o autuante não fez qualquer registro que contradiga a espontaneidade alegada pela empresa, no sentido de ter ocorrido uma abordagem fiscal através da autuada, não foi demonstrado qualquer situação excepcional que tire a credibilidade da afirmação do autuante de que ela que buscou voluntariamente o posto fiscal para proceder à selagem. E, como é ser disso, a espontaneidade para o cumprimento das obrigações tributárias, de maneira extemporânea, ela é assegurada pelo CTN, no artigo 138, e também essa regra ela é reproduzida na legislação estadual, lá no artigo 880 do decreto 24.569/97. Mas, além dessas normas, em relação especificamente ao selo de trânsito, que na prática e atualmente ele corresponde, ele é equivalente ao registro do documento fiscal no sistema CITRAN, e isso amparado no disposto do artigo 157, parágrafo 2º e 5º do regulamento CMS, o fisco estadual instituiu uma norma, no caso é a norma de execução número 3, 2015, que é atualmente vigente, a qual assegura o contribuinte o direito de procurar o fisco de forma espontânea para selar as notas fiscais que, por acaso, não tenham adentrado no Estado do Ceará, que por acaso, da entrada do Estado do Ceará, não tenham sido seladas e, portanto, é permitida essa espontaneidade no cumprimento dessa obrigação. Assim, diante das circunstâncias apresentadas e tendo sido apresentado perante a unidade fazendária para registro das notas fiscais no CITRAN, entendemos que não resta caracterizada a infração, pois referida conduta do contribuinte de procurar o posto fiscal, o seguinte, ele goza, sim, da posse amparo na legislação e, portanto, goza da espontaneidade, razão pela qual a Procuradoria entende que deve ser conhecido o exame necessário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de improcedência do auto de infração. O processo está em discussão? Presidente, eu acho que é válido aqui apenas destacar o dispositivo da norma de execução número 3 de 2015, que diz o seguinte: por ocasião do registro de notas fiscais relativas à vendas de mercadorias ou bens que tenham por destino contribuinte estabelecido nesse Estado, considera-se como efetivamente ocorridos a entrada em território cearense no prazo de 15 dias contados da data da emissão da nota fiscal ou do conhecimento de transporte respectivo. O contribuinte, ele demonstrou nos autos que ele apresentou as notas fiscais em repartição da Secretaria da Fazenda no mesmo dia da entrada. No entanto, aí ele poderia, de acordo com essa norma, apresentar ainda em 15 dias, né, para que fosse caracterizado assim a espontaneidade de forma a excluir a penalidade. Mas, mesmo assim, ele apresentou no mesmo dia. Eu acho que está muito claro, né, que o contribuinte aqui, ele demonstrando não só boa-fé, mas o seu dever de contribuição para com o Estado, ele procedeu da forma como a legislação, né, determina. Eu acredito que
encontra correta, né, portanto, o julgamento de primeira instância. Aí é um caso, assim, clássico, né, de que o contribuinte ingressou lá na divisa, né, mas não se furtou de passar no primeiro posto que tinha no trajeto dele, né? Aí, digamos assim, não houve, né, a intenção de se desviar, né, da conduta. Ok? Podemos votar? Presidente, só fazer um ponto aí que eu acho interessante para a gente, essa resolução fica, né, bem limitada, porque tem um procedimento de ação fiscal lá, o autuante faz, né, está anexado aí no documento do processo, né, e realmente lá tem um campo, lá, histórico, ele pode fazer um histórico dizendo como é que se deu a fiscalização. E eu acho que desse processo aqui, acho que o autuante ali, né, não foi assim bem claro, né, e por isso que a parte coloca, né, dizendo toda a situação que apresentou, esse aqui é o posto de Itaitinga, realmente não é um posto de fronteira, no limite, né, é um posto já dentro do estado do Ceará. Então, a argumentação da parte, no sentido que chegou lá e apresentou a nota, né, e como o autuante não fez esse registro dizendo que houve perseguição, que ele passou, que foi procurado, foi em via, né, no próprio trânsito, né, ele me procurou, então realmente fica difícil você argumentar e dizer que não, ele não apresentou, né? Então, realmente, eu concordo com o julgamento singular e comparecer e a manifestação oral do representante da PGE, que nessa situação específica aqui, né, quando você faz o conjunto de tanto da fundamentação da impugnação, como também do autuante não ter colocado esse relato, como é que se deu a autuação, né? Você não tem essa precisão, então, nesse caso de dúvida, realmente, eu me inclino pela improcedência, mas que fique bem delimitada aí essa questão, porque não é só o fato dele chegar no posto e a nota, né, será selada ou não pelo agente do fisco, mas tem várias situações que mesmo ele passando lá e não parando no posto, sim, aí é caso, sim, de fazer a autuação, mas nesse caso preciso aqui, eu inclino pela improcedência também, senhor presidente. Podemos votar? Votando, doutor Felipe. Presidente, eu conheço do reexame necessário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de improcedência exarada em primeira instância, nos termos do parecer da assessoria e da manifestação oral do representante da PGE. Considerando, assim, a manifestação pacífica das discussões, tem algum conselheiro que vota em contrário ao relator? Não. Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso o interposto, que no caso o reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de improcedência exarada na instância singular, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor Procurador do Estado. Ela passou pela minha mão um processo em que o caminhoneiro fez uma defesa em relação a por que ele não passou no posto de divisa lá do estado, era no Palmirim. Aí ele disse, senhor julgador, não passei direto no posto de divisa porque tem uma namorada que mora ali nas intermediações, peguei a estrada da casa dela, né, e saí de madrugadinha e acabei retornando para a BR logo depois do posto. Mas parei no primeiro que eu achei que foi. Aí, no caso de amor desse, ninguém pode nem condenar o sujeito, né? Dando seguimento aqui à nossa pauta. Ninguém pode se manifestar, não, né, presidente? Doutor Ricardo entende bem dessas coisas aí. Dando seguimento à nossa pauta, nós temos agora o processo número 2/07/2019, auto-infração 2021-0524, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância e recorrido MB Comércio de Materiais de Construção Limitada Normatel. Esse processo é da relatoria do Dr. Ricardo Feira Valente Filho. Ele foi julgar, o julgador de singular deferiu o pedido da parte, a assessoria processual tributária se manifestou pela confirmação do deferimento e houve um pedido de vistas desse processo na 30ª sessão virtual no dia 15 de junho de 2021 pelo Dr. Lúcio. Então, o doutor Alexandre, doutor Ricardo vai fazer o relato, logo em seguida o doutor Lúcio vai fazer a complementação aí de informações através
obtida no seu pedido de vista e depois, em seguida, ouviremos o senhor procurador, ok? Com a palavra, doutor Ricardo. Boa tarde, presidente. Renovo os votos a todos, já contemplados, Vossa Excelência. Processo de recurso, presidente, 2/07/2019, auto-infração 1/2002, 10.524. Recorrente, célula de julgamento, processo subiu em reexame necessário e recorrido MB Comércio de Materiais de Construção Limitado. Trata-se, presidente, do processo de restituição de ICMS, referente ao pagamento de débito reclamado no auto de infração 2002, 10524/5. O pedido de restituição em evidência foi protocolizado em 8/4/2019, constante as folhas 2 a 4. Na petição, foi inserido inicialmente um relato fático e em seguida apresentados os fundamentos jurídicos do pedido, que segue abaixo produzido. Presidente, em face, de maneira rápida, o requerente ingressou com a medida judicial, processo judicial número 078-8845.2000.8.06.0001, e o objetivo foi de tornar sem efeito e improcedente o auto de infração há pouco dito, em razão de diversas irregularidades apontadas na sua ótica. Durante o andamento dessa ação, presidente, foi realizado o pagamento do montante exigido pelo fisco. A empresa foi lá e contemplou com o pagamento, se não me engano, o total hoje avaliado de 199 mil. Conforme é possível verificar através de documentos que foram juntados no pedido de restituição aqui tabulado. Ocorre que, após todo o trâmite legal, o presente pleito foi julgado procedente em favor do contribuinte para anular o presente auto de infração. E o mesmo, presidente, transitou em julgado perante o STJ no dia 18 de janeiro de 2016. Nesse sentido, no dia 7/4/2016, o requerente protocolou o pedido de restituição dos valores indevidamente pagos, conforme comprovado em anexo, recebendo o número de processo 2/29/2016, constante as folhas 30 a 32 dos autos. Contudo, em um dos trâmites administrativos de remessa, especificamente ao encaminhar os autos para a PGE, a remessa acabou sendo extraviada e jamais foi encontrada, consoante informações fornecidas extraoficialmente pela própria PGE. Isso dito pela assessoria processual tributária na segunda lauda do seu parecer. Assim, diante da inexcusável lapso procedimental, o contribuinte entendeu por apresentar outro protocolo, e não teve outra saída a não ser fazer isso, nos mesmos termos, com um novo pedido de restituição. Passando a analisar, presidente, os fatos, o processo foi para o julgador de primeiro grau, que entendeu, igualmente foi solicitado pelo contribuinte, por entender procedente a restituição, entender por restituir o contribuinte no valor já pago, analisando os autos judiciais e o pedido de restituição, certo? Por conta disso, pelo valor e pela decisão de primeiro grau, os autos subiram por reexame necessário, seguindo para a assessoria processual tributária, que entendeu também, igualmente entendeu, o julgador de primeiro grau para que seja concedida a restituição ao contribuinte. Os dois entenderam pelo deferimento. E a assessoria processual tributária sugeriu, dar conhecimento ao reexame necessário, mas para negar o provimento, para confirmar a decisão singular que pugnou pelo deferimento do pedido de restituição. Os autos seguiram para análise da Procuradoria-Geral do Estado, e esse é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Ricardo pelo relato claro e preciso. Vamos ouvir agora a contribuição do doutor Lúcio. Senhor presidente, presidente, quando esse processo teve julgamento na pauta do dia 15 de junho de 2021, já durante a discussão do relator, até o suplente do doutor Ricardo,
e já estava em discussão, o processo estava bem, né, debatido, né, com manifestação até da Procuradoria já, mas tinha algumas questões que, né, devido a eu ter trazido alguns pontos, né, não ficou claro e eu, né, resolvi pedir, né, de vista do processo. Os pontos que, né, naquele momento ficaram assim, não ficaram muito claros, é o seguinte, quanto à questão do julgamento do processo no CONAT, né, eu fiz uma pesquisa, esse processo foi julgado na primeira instância, né, foi julgado procedente na primeira instância, né, e daí a empresa resolveu fazer o pagamento, né, foi quitado no dia 26 de nove de 2013, né, o auto é de 5 de nove de 2002, foi quitado no dia 26 de nove de 2013, né, e foi feito com base na lei 15.384 de 2003, que é a lei do refis. Né. Quanto ao pedido de restituição, que foi o primeiro pedido, né, até eu me lembro do doutor André, né, fez para fazer uma pesquisa, mas pela minha análise, né, que eu fui fazer a análise do processo, como bem disse o doutor Ricardo aí, o processo transitou em julgado no STJ no dia 18 de 1 de 2016, né, contra as folhas 66, tem lá a declaração. E como ele fez o outro pedido, né, no dia 3 de 4 de 2019, então dentro do prazo de 5 anos, colocando com base aqui o artigo 168.2 do CTN, que é 5 anos após a decisão que anular, né, houver anulada a decisão anterior, seja ela administrativa ou judicial. Então, com base nessa questão, eu achei desnecessário fazer essa pesquisa do primeiro pedido que foi feito, que foi dito que foi extraviado. O outro ponto também que eu fazendo uma, né, análise desse processo, observando lá o julgamento lá no STJ, tanto o pedido, o julgamento aqui também, no Tribunal de Justiça, né, a gente observa que são 2 processos, né, 2 processos dessa mesma empresa que foram questionados nessa ação judicial. E o outro processo, né, não sei porquê, foi encaminhado para a 4ª Câmara do julgamento, foi colocado em pauta, né, e foi pedido vista pelo procurador doutor Rafael. O processo, né, já se encontra há mais de acho que uns 4 meses da vista e 3 meses não voltou ainda para análise daquela Câmara, a 4ª Câmara. Então, presidente, analisando assim, né, os pontos dos quais eu, né, pedi a vista, seriam esses, né, as questões quanto à questão de mérito, eu me reservo para a discussão lá, na hora da discussão do processo, né. Então, recapitulando aqui, no meu entender, está dentro do prazo, sim, o segundo pedido, que foi feito 5 anos, né, dentro do trânsito julgado lá, contando do marco do trânsito julgado do STJ, né, o julgamento no CONAT só foi na primeira instância, foi procedente, e o pagamento foi feito com base no refis, que isso é muito importante para a nossa discussão, com base na lei 15.384 de 2013. Por enquanto é isso, presidente. Doutor Lúcio, só uma questão, doutor presidente, só perguntar aqui. Aí o contribuinte pagou e a mercadoria foi extraviada e ele... Não tem mercadoria extraviada, não. Eu entendi. É o seguinte, ele fez um pedido de restituição, né, e esse pedido foi extraviado, né? O pedido foi o pedido dele. Aí na primeira discussão tinha uma questão de prazo, né? Se fosse levar em conta o prazo do pagamento, 5 anos do pagamento, talvez esse pedido estivesse fora do prazo, não tinha mais nem direito. Mas eu estou entendendo que o pedido, como aqui questão de nulidade do processo, né? Do ato de infração do processo, né, o Tribunal de Justiça foi a nulidade, a PGE entrou com agravo, né? O agravo não foi afastado e foi confirmado e transitou julgado no sentido de anular os 2 autos, esse que nós estamos julgando e esse outro que está na 4ª Câmara, que já foi colocado em pauta e tem vista da Procuradoria do doutor Rafael, né? Então, o que eu falei do extraviado foi o pedido, mas no meu entender, dentro do prazo que se conta, né, com base no artigo 168.2 do CTN, 5 anos a partir da decisão que anulou, né, o processo, no caso, a decisão judicial anulou o processo administrativo como um todo. Os 2 processos. Ok. Esse processo ele tem vários detalhes aí, mais nuances aí, em relação ao pagamento utilizando o refis, a decisão judicial, mas aí a gente vai usar aqui do conhecimento do nosso procurador para nos auxiliar a encontrar um caminho. Com a palavra, doutor André. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos novamente, processo que retorna para análise após pedido de vistas.
mas vamos aqui tentar buscar aqui o que já foi dito na sessão anterior, né? E no caso, trata-se de um exame necessário, uma decisão que deferiu o pedido de restituição formulado pela empresa, referente ao pagamento do débito decorrente do auto de infração 2002-105-24, débito esse e auto-infração esse, que após definitivamente julgado pelo CONAT, e, portanto, constituído definitivamente crédito tributário, deu origem a uma inscrição na dívida ativa, CDA número 2004, 09150, dígito 9. CDA essa que foi objeto da ação anulatória 788-845-25 de 2000, e no decorrer da ação judicial proposta pelo contribuinte, inclusive após decisão de improcedência, decisão de primeira instância, verdade de improcedência da ação anulatória, por ocasião da oportunidade da Lei 15.384/2013, que instituiu o Refis 2013, o contribuinte entendeu por confessar o débito e pagá-lo, né, o que ocorreu em 26 de setembro de 2013. E, como os senhores sabem, né, o Refis ele tem uma série de condições para que o contribuinte possa aderir, dentre elas a confissão e a desistência da ação. Ocorre que, no caso, o contribuinte ele está tentando se valer aqui de um equívoco cometido pelo Poder Judiciário para poder reaver um valor que ele não tem direito, segundo a legislação, e direi aos senhores por quê. Inicialmente, eu queria destacar um ponto que foi lembrado pelo próprio doutor Lúcio na sessão anterior, que eu não me recordava, que, no caso, sequer seria cabível o presente pedido de restituição, né? Ele pode até se cogitar um cabimento de uma ação judicial, uma ação de repetição de débito, para ele tentar buscar esses valores, mas, administrativamente, esse pedido não é cabível, e isso está muito claro lá no artigo 107 do Decreto 32.885/2018, que é o regulamento da lei do CONAT, que diz expressamente que não cabe pedido de restituição de tributo cuja exigência já tenha sido objeto de decisão definitiva no âmbito do processo administrativo tributário. E é justamente o caso. Eu não tinha informação trazida pelo doutor Lúcio de que só foi julgado na primeira instância, não tive como verificar isso, mas o fato o processo ele foi julgado no CONAT, né? E se foi julgado no CONAT, e se o contribuinte, naquele momento, não interpôs o recurso, o crédito foi definitivamente constituído. Então, não resta dúvida que incide perfeitamente essa norma que veda a apreciação do pedido de restituição no caso de ter havido decisão definitiva em processo administrativo no âmbito do CONAT. Então, esse seria já um primeiro motivo que, por si só, já seria suficiente para o indeferimento do pedido de restituição formulado pelo contribuinte, pelo menos na via administrativa, repito, né, a ação judicial é facultada ao contribuinte sempre, lá vão ser examinados todos os pressupostos legais para uma eventual repercussão de débito, inclusive as circunstâncias legais e processuais do processo anterior. Mas, bem, cumpre também salientar que o suposto recolhimento devido referente à CDA decorrente do auto de infração ocorreu em 27 de setembro, né, com os benefícios fiscais da Lei 15.384/2013, e, como já dito, mediante prévia confissão do débito e desistência da ação judicial. Os senhores podem observar no artigo 5º da referida lei, que diz que a opção pelos parcelamentos de que trata esta lei importa confissão extrajudicial irrevogável e retratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável por ele indicados para compor referidos parcelamentos, nos termos do artigo 348, aí se faz referência aqui ao Código de Processo Civil, acerca da desistência da ação, e aí diz ao final que importa expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso de natureza administrativa ou ação judicial, condicionando o sujeito passivo à aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas nesta lei. Prossegue a lei do Refis, nessa temática, no seu artigo 6º, dizendo que o sujeito passivo que possuir ação judicial em curso que tenha por objeto o débito incluído no parcelamento deverá, como condição para se valer dos benefícios fiscais previstos no artigo 2º e seus incisos, desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolizando requerimento de instituição do processo sem resolução de mérito. E, portanto, o contribuinte, nesse caso específico, eu já entrei em contato com o procurador do outro processo, que está na 4ª Câmara, lá no caso,
me parece, segundo ele, não teve sequer apresentação do pedido de desistência na ação judicial, mas aí até esclareço aqui que se é a mesma ação judicial como foi trazido pelo doutor Lúcio, aí eu posso afirmar com toda certeza que lá também, então é comum, tem o pedido de desistência da empresa, né? Ela pediu a desistência da ação, né, e procedeu o recolhimento do débito com os benefícios fiscais, anistia de multa e juros concedidos pelo Refis dentro do prazo legal que a lei previa. Ocorre que, por um equívoco lá do próprio Poder Judiciário, na segunda instância, e o processo já estava em fase de recurso e apelação, o pedido de desistência não foi apreciado e homologado, com a extinção do processo com resolução de mérito. E, por um equívoco, já que foi ignorado completamente esse pedido, inclusive teve manifestação da Procuradoria concordando com o mesmo, houve o julgamento do mérito dos recursos interpostos pelo contribuinte contra a sentença de improcedência, né? E assim veio a ser proferido um acordo anulando o auto de infração por vício formal do lançamento. Contra essa decisão, o Estado do Ceará ele interpôs recursos para o STJ, mas acabaram não sendo conhecidos por questões processuais. Na realidade, o mérito não chegou sequer a ser conhecido, né? Contudo, temos que ressaltar que não houve, nessa decisão judicial, qualquer determinação de restituição de qualquer quantia à empresa, né? Até porque não se tratava de uma ação de repetição de débito. Então, não há essa salvaguarda da decisão judicial para justificar o deferimento administrativo do pedido de restituição. Na realidade, o contribuinte, diante das circunstâncias relatadas, a gente não pode ignorar a existência também, inclusive, de uma expressa disposição legal na lei do Refis que veda a restituição de valores pagos com benefícios fiscais do Refis, né? Isso está lá no artigo 10º da Lei 15.384 de 2013, que diz que os benefícios fiscais financeiros que trata esta lei não conferem ao sujeito passivo ou mutuário qualquer direito à restituição ou compensação de importância já paga. Então, existe, inclusive, uma vedação expressa à restituição na própria Lei 15.384 de 2013. Até porque ela parte de uma confissão de débito, é uma adesão, o contribuinte não é obrigado a aderir ao Refis, é uma faculdade, se ele entender que deve persistir na discussão administrativa judicial, ele pode, perfeitamente, mas uma vez gozando do benefício, recolhendo, cessando ali com aquele recolhimento as implicações de correção, de multas e juros, ele não pode posteriormente buscar se valer de um equívoco processual cometido pelo Poder Judiciário para tentar fundamentar um pedido administrativo, até porque, como visto no início, há expressa norma vedando a análise de restituição quando o auto de infração foi objeto de decisão definitiva no âmbito do processo administrativo tributário. Então, essas circunstâncias, a gente verifica que o contribuinte, na realidade, ele age até, eu diria, de má fé nesse caso, né? Verifica-se, né, que a lei, ao contrário do que a lei contribuinte, ela faculta recolher o crédito tributário devido com os benefícios fiscais decorrentes do auto de infração do lado, conforme o parágrafo único, né? O parágrafo único do artigo 10º diz que os créditos tributários lançados pela Secretaria da Fazenda em auto de infração que tenham sido julgados nulos no CONAT poderão ser liquidados pelos contribuintes nos termos da lei. Isso era o que a lei facultava. Portanto, com a anulação do auto de infração, poderia e deveria o contribuinte ter procurado o fisco para quitar os créditos tributários devidos, podendo gozar dos benefícios fiscais do Refis sem qualquer penalidade diante da espontaneidade. Era isso que a lei seguraria até espontaneamente, caso pudesse ignorar o pedido de desistência e a adesão ao Refis. Mas não é isso que o contribuinte postula. Ele postula efetivamente receber um valor que não lhe é devido e que não é permitido essa restituição por diversas disposições legais. Desse modo, fica evidenciado, portanto, que a empresa, como já foi dito, busca beneficiar-se da sua própria torpeza, ao buscar valer-se de uma falha do Poder Judiciário, ao não homologar o seu pedido de desistência, o qual não afasta a sua confissão irrevogável e irretratável do débito, existindo expressa vedação legal ao pedido de restituição, na hipótese de valores pagos com os benefícios do Refis 2013, como se deu na espécie, pois a adesão ao benefício fiscal se deu por ato de pura liberalidade do contribuinte, não por imposição do fisco,
conforme pacífica jurisprudência do STJ. Existem diversos precedentes nesse sentido, essa questão já é bem madura nas cortes superiores. Portanto, não há direito à restituição do débito confessado e vedado expressamente por lei, pelo simples fato do Poder Judiciário haver se omitido em apreciar o pedido de existência formulado pela empresa. A coerência deve pautar as condutas das partes, a fim de se evitar a contradição que não é admitida pelo ordenamento jurídico, diante da proibição de comportamentos contraditórios conhecidos pelo brocado venire contra factum próprio. O contribuinte, portanto, ele não pode se valer dessa, querer impor ao ofício estadual o direito de restituição de valores confessados e pagos com benefícios fiscais em decorrência de ação judicial que foi objeto de expresso pedido de existência e renúncia do direito em que se funda a ação. E ainda também, diante de expressa vedação legal, a restituição de valores pagos no refis e, como também visto, lembrado pelo doutor Lúcio com muita precisão, na própria lei, no regulamento da lei do CONAT, consta vedação à análise pedir restituição quando o crédito decorrente do auto-infração já foi objeto de decisão definitiva. E é esse o caso. Foi confirmado pelo doutor Lúcio que ele foi julgado, sim, pelo CONAT, portanto, não pode buscar tirar proveito de equívoco cometido pelo Poder Judiciário para reaver valores que ele confessou e pagou. E lembro que o auto de infração, segundo a decisão judicial, ele foi anulado por vício formal, não houve enfrentamento de mérito. Salvo engano, o caso era aqueles casos de reinício de ação fiscal por autoridade, que não estava relacionada, mas nem sequer o mérito foi examinado. Portanto, a validade da norma que exige a confissão da dívida e a renúncia de qualquer direito a questioná-la para fins de gozo da redução de multas e juros em parcelamentos similares ao do caso concreto comento também já foi reiteradamente conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. E aqui tinha até selecionado várias emendas, mas vou ler aqui alguns textos de alguns para situá-los. Num ele diz que a adesão ao parcelamento fiscal após a sentença afasta o interesse de recorrer, ainda que o recorrente não tenha feito a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em razão da inafastável preclusão lógica. Isso aí está no RESP 114.9472 de Minas Gerais. Diz ainda também que a adesão ao parcelamento fiscal é ato incompatível com a pretensão recursal. A afirmação é corroborada em razão das leis que tratam do parcelamento, exigir tanto renúncia do direito que se funda a ação, quanto a desistência da ação ou recurso em juízo. Outras decisões aqui do STJ, dizendo que a opção pelo ingresso no refis implica o reconhecimento do débito, pressupõe a existência das ações relativas ao débito respectivo. Enfim, no caso, a gente vê claramente que se aplica, inclusive, como dito, entendemos que é uma conduta de má-fé da empresa, se aplica ainda subsidiariamente o disposto dos artigos 80, inciso 1, 2 e 3 do CPC, que dispõe considerar-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos usando do processo para conseguir objetivo legal. Essa é uma norma ao processo judicial, mas que é aplicada diariamente ao processo administrativo, e me parece que é a presente situação que está em análise aqui perante os senhores. Se o contribuinte aderiu ao refis e pediu a desistência da demanda anulatória, ao se apegar na omissão do órgão do Poder Judiciário de não apreciar o pedido de desistência, a impugnada, portanto, ela deduz pretensão contra fato incontroverso. Ela busca alterar a verdade dos fatos e usa do processo administrativo de restituição para conseguir objetivo ilegal, procedendo de modo temerário. É ilegal, como visto, tanto pela lei do refis como pela própria lei que regulamenta a lei do CONAT, que não cabe esse pedido de restituição nessas situações em que tanto que houve julgamento definitivo anterior pelo CONAT, como tratando-se de valores recolhidos com benefícios fiscais e refis. E, por outro lado, o pedido de restituição formulado, ele se fundamenta no artigo 165, inciso 1 do CTN, pois o contribuinte defende que seria decorrente dos recolhimentos indevidos do imposto, e nessa hipótese deveria ser contado o prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 168 da data do suposto recolhimento devido. Essa seria a premissa. Então, é a premissa que fundamenta o pedido de restituição. Então, se considerarmos o próprio fundamento legal do pedido de restituição, no que toca ao prazo, verifica-se que o presente pedido de restituição somente foi apresentado em 8 de abril de 2019, quando já tinha decorrido o prazo de 5 anos do recolhimento, que ocorreu em 26 de setembro de 2013, o que, portanto, demonstra que teria decaído o seu suposto direito já em 26 de setembro de 2018. Por outro lado, o contribuinte ele alega aí, e o doutor Lúcio também abordou muito essa questão, de que teria havido um pedido anterior, que teria ocorrido extravio de um pedido de restituição anterior, apresentado em abril de 2016,
Mas nos autos não há prova de que desse fato, que houve um extravio no processo anterior que tinha por objeto mesmo auto de infração, né? O contribuinte apenas juntou cópia de requerimento com protocolo, sem qualquer informação oficial da PGE ou da Cefaz nesse sentido, que ocorreu o extravio de um processo anterior, até porque seria o caso, e a legislação prevê, de restituição, de reconstituição dos autos, né? Não simplesmente apresentar um pedido posterior para tentar burlar os prazos decadenciais que, caso superadas as vedações legais, deveriam incidir na espécie. Né? Não há qualquer comprovação nesse sentido, né? Nem há informação se foi ou não decidido pelo CONAT anteriormente, não se sabe. Portanto, não há como ser considerada a alegação do contribuinte de que teria obtido informações extraoficiais da PGE acerca do extravio. Isso não está, o blocado jurídico que não está nos autos, não está no mundo. Isso não pode ser considerado pelos senhores para fins de julgamento do presente pedido de restituição, pois não há prova nesse sentido, né? Portanto, com base nessas razões, diante das vedações legais já demonstradas, a Procuradoria ela entende que é caso sim de ser conhecido o reexame necessário, mas para dar-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, indeferindo o pedido de restituição, até porque, como visto, ele não cabe, conforme dispõe o artigo 107 do decreto que regulamenta a lei do CONAT, decreto 32.885 de 2018. Senhor presidente, senhores conselheiros, são essas as nossas considerações. Caso surjam questões novas, no decorrer dos debates, a gente volta a se manifestar. Obrigado. O processo está em discussão. Presidente, escutei atentamente a Procuradoria e eu analisei, presidente, esses autos e analisei o processo também e meu entendimento, salvo melhor juízo, data máxima venda, doutor André, ele é um pouco diferente, por vários motivos. Primeiro, o contribuinte realmente ele ingressou com o pedido. Esse pedido, eu não sei se foi extraviado ou não, mas tem número. Inclusive, o doutor Lúcio juntou aqui um documento aqui no grupo do WhatsApp que demonstra o início de constituição desse débito e o trâmite dele. Mas, presidente, eu não vou me alongar muito, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu entendo que são necessários, que são importantes, né? Nós temos que levantar, o primeiro ponto é a legitimidade do sujeito passivo do pedido. O pedido dele em relação à restituição. Nós temos, presidente, uma empresa que ela efetuou um pagamento, esse pagamento foi efetivado, a empresa recorreu ao judiciário, houve o trânsito em julgado dessa decisão, esse trânsito em julgado foi dado a nulidade do auto de infração, a Fazenda poderia ter refiscalizado dentro do prazo, poderia ter novamente autuado, levantado, se tivesse motivação para autuado novamente, e quedou-se na inércia de não tomar os seus devidos cuidados para que refizesse a fiscalização e, caso fosse, autuasse novamente o contribuinte. Isso não ocorreu, tá certo? Esse prazo também passou para o Estado não se manifestou, não tomou posição sobre isso, e acabou que o Estado também perdeu o seu momento de proceder novamente com essa autuação. E uma vez anulado judicialmente, nada mais certo do que o contribuinte solicitar a sua restituição. Isso é óbvio. Levantando aqui os entendimentos e os fatos jurídicos, eu entendo, presidente, que legitimidade de sujeito passivo a empresa possui e tem plena legitimidade, sim, para requerer a repetição desse indébito, até porque ela se enquadra nas hipóteses do inciso 1º e até mesmo inciso 2º do artigo 165 do CTN, como também encontra guarida nas situações previstas dos artigos 112, 113 e 114
da lei do CONAT, 15.614/2014. Eu entendo também, presidente, que a possibilidade de restituição, que a legislação permite essa restituição, compensação, atualizada dos valores pagos indevidamente, isso se encontra guarido nos artigos 113, inciso 3º, e artigo 114, parágrafo 1º da mesma lei, 15.614/2014. Como já foi dito, presidente, esse processo administrativo, ele se repele e se leva a pedido de restituição de débito relativo ao auto de infração de 2002, em decorrência dessa medida judicial que foi levantada aqui, tanto pelos relatores e como também pela Procuradoria, certo? E a decisão do desembargador foi a decisão declaratória de nulidade dos efeitos do citado auto de infração. Então, para todos os efeitos, esse auto de infração ele deixou de existir. Pela leitura do pedido de restituição, a gente pode concluir que a empresa requerente ela fundamentou corretamente seu pleito. Isso com amparo nos incisos 1º e 2º, como já dito, do artigo 165 do CTN, e também dos artigos 112, 113 e 114 da Lei 15.614/2014. E ela informa com precisão o cabimento, com destaque para anulação do ato judicial, que inexistiu, diante do ato, o procedimento de permanência desse auto de infração. Logicamente que o auto caindo, a cobrança também cai. O artigo 165 do CTN, ele fala que o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162, nos seguintes casos. Inciso 1º, cobrança ou pagamento espontâneo do tributo indevido ou maior que o devido em face de legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Adicionando a esse entendimento o artigo 113 da 15.614, que fala acerca da restituição de tributos em virtude de anulação de decisão condenatória. Vamos ver o que é que diz o 113. Os tributos, as penalidades pecuniárias e seus acréscimos, bem como as atualizações monetárias oriundas de autos de infração tidos como indevidamente recolhidos ao erário, poderão ser restituídos no todo ou em parte, a requerimento do interessado, nas seguintes hipóteses. Inciso 3º, reforma, anulação ou revogação de decisão condenatória, observado e disposto o regulamento. A gente precisa, presidente, ter em mente que o sujeito passivo efetuou o pagamento espontâneo do crédito sobre o DAI 2013 080052614/46, crédito que já se encontrava inscrito na dívida ativa, sobre o número 2004 09150/9. Todavia, presidente, a ação judicial anulou o auto de infração. E como anulado foi, a cobrança deixou de existir, também foi anulada. Sobre o tema, consta na certidão de trânsito em julgado que o STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com fundamento ao artigo 544, parágrafo 4º, inciso 1º do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1º da resolução do STJ número 17/2013. Adicionalmente, é importante a gente levantar que o desembargador decidiu pela nulidade do auto de infração. Portanto, presidente, ao meu ver, isso atrelado que o próprio poder público pode rever, sim, os seus atos, tá certo? Atrelado que o contribuinte efetuou, de fato, esse pagamento, atrelado que o auto de infração foi anulado judicialmente, atrelado que foi proposto um agravo ao STJ por parte da Procuradoria, e esse agravo do STJ ele foi entendido como improcedente. Eu entendo, presidente, de igual forma entendeu o julgador de primeiro grau, igualmente entendeu a assessoria processual tributária por deferir a restituição do contribuinte, presidente. Eu adianto logo meu voto e meu entendimento, salvo o melhor juízo,
data máxima vem aos colegas que entenderem contrário à Procuradoria, mas diante dos fatos que estão nos autos administrativos, eu não posso aqui me afastar desse entendimento, presidente. Obrigado. Senhor doutor Ricardo, continua em discussão. Presidente, fazer algumas considerações, já que, né, tive pedido de vista do processo. Quando esse processo a primeira vez foi colocado em discussão, né, o meu pensamento era mas acho que a questão da vista foi até interessante, porque fez com que eu, né, amadurecesse mais e colocasse algumas questões que foi colocada aí pelo doutor André e pelo doutor Ricardo. Eu concordo 99% que o doutor Ricardo colocou, né. Acho que podia ser até 100%, se fosse uma situação que não tivesse o refis. Se fosse uma situação que não tivesse o refis, eu acho que a leitura do doutor Ricardo estava precisa. Né? Tanto que, se você olhar tanto o julgamento singular como a questão do parecer da SEAPRO, né, parecerista, eles não tocam na questão do refis. Né? Eles vão muito na linha que o doutor Ricardo falou, que tem plena, né, fundamentação se não tivesse a questão do refis. Mas eu acho que, quando eu estava analisando, na primeira vez ainda, eu fiquei, será que nós vamos respeitar uma decisão judicial? Aí depois eu comecei a analisar e ver que a decisão do Tribunal de Justiça, tanto do STJ, ela vai na questão da nulidade, lá, a questão do vício formal, a questão da não assinatura lá, da questão do reinício pelo coordenador do segundo mandato de ação fiscal. Né? Então, ele vai, em nenhum momento, ele entrou em questão, né, como não poderia entrar, a questão do refis, do pagamento. Ele decidiu realmente pela nulidade do auto. Cabe aqui a nós, como julgadores administrativos, e tendo ciência de que a atividade de julgamento é uma atividade vinculada, e, como foi bem dito aí pelo doutor André, eu tinha colocado esse artigo lá, né, a primeira discussão, aquela questão do decreto, trazer um artigo que diz que veda a questão do pedido de restituição, quando o CONAT decide, né, definitivamente. Aí me passou também a segunda questão, que é que se entende por decisão definitiva, né? Será que é uma decisão definitiva, é uma decisão que tem que ir até a segunda instância, até a Câmara Superior? E depois eu analisando, eu acho que não. A decisão definitiva é aquela que realmente, quando ele julgou procedente na primeira instância, a parte entendeu que, né, realmente o processo era legítimo, era legal, e fez o pagamento, recorrendo a uma lei do refis. Então, eu acho que o ponto central, o ponto assim, que vai fazer a diferença desse processo, né, das colocações colocadas aí pelo doutor Ricardo, é a questão da lei do refis. A lei do refis, ela é bem precisa, né? No artigo 5º, eu não vou fazer a leitura, porque, né, mas ela é precisa em 2 pontos, a questão da desistência, né, e o efeito do contribuinte fazer o pedido, né, fazer o pagamento e depois não fazer a desistência, né? Ele perde até todos a questão do refis, todos os benefícios será perdido, será cobrado dele, né? Esse é o efeito que tem na lei. Mas tem um artigo que é muito mais forte ainda, que é o artigo 10, citado aí pelo doutor André, que a lei, tanto a lei como o decreto é mais preciso, ele vai além da leitura da lei, e ele veda expressamente a questão da restituição do pagamento feito pelo refis. Então, eu vou me prender a essa questão, presidente, a essas 2 questões, né? A parte tem legitimidade, o caso está previsto no Código Tributário, como bem disse o doutor Ricardo, está previsto na nossa lei, a situação é aquela de nulidade pela justiça de uma decisão, né, administrativa, mas só que tem uma questão que a gente não pode ultrapassar. Existe uma lei dizendo, né, que quando for pagamento pelo refis, você não pode pedir restituição. E tem um decreto nosso do CONAT, regulando a nossa lei do CONAT, que diz que uma vez, né, decidido definitivamente no CONAT, não cabe pedir de restituição. E digo com muita tranquilidade porque desse artigo. Na época que eu fiz parte da comissão do decreto, o que é que estava vendo? O contribuinte ingressava no CONAT no processo normal, né, ingressava, e até o instante fazia o pagamento, depois queria voltar ao processo para discutir através de um procedimento de restituição. É por isso que a vedação está expressa. Mais uma vez colocado o artigo, ele vai servir para várias outras situações, como essa que nós estamos discutindo. Tem um brocard que diz que uma vez, né, posto a norma, o texto, esse texto talvez não sirva até para aquela situação que foi criada pelo legislador, ele serve para várias outras situações que o legislador nem teve, né, aquele pensamento, né, de colocar naquele texto, mas serve para várias outras situações como essa aqui. Então, presidente, eu vou com todo respeito ao doutor Ricardo, mas eu vou me filiar, assim, também à decisão de primeira instância e ao parecer da SEAPRO,
que não analisou essa questão, né, não posso nem, o parecerista, ele talvez não chegou a analisar essa questão, ele não teve o olhar sobre esse ponto, esse viés aqui, mas cabe a gente, sim, decidir com base na legislação. Eu vou, sim, me inclinar pelo indeferimento desse pedido, senhor presidente. Seguindo, sim, a procuradora. Presidente? Doutor Ricardo. Só contrapondo o doutor Lúcio, presidente, eu queria deixar claro que eu também, quando fui analisar os autos, eu verifiquei esse ponto levantado pelo doutor Lúcio quanto à questão do refis. O fato, presidente, é que eu também concordaria 99,99% com o doutor Lúcio, e até mesmo 100%, nesse entendimento dele, caso não existisse a decisão judicial que anulou o auto de infração. Por quê? Quando levanta a situação do contribuinte, o contribuinte ele efetuou um pagamento, ele entrou no refis e ele foi para a justiça. Chegou lá, ele conseguiu derrubar o auto de infração. Então, essa situação ela é uma situação sui generis, não prevista pela legislação. Essa legislação do refis, ela não prevê ação judicial. Ela prevê ações administrativas. Ela prevê entendimentos administrativos. Então, quando eu fui lá na Cefaz, fiz o refis, paguei, e aí eu vou pedir restituição. Aí eu concordo. Eu concordo com o doutor Lúcio, eu concordo com o doutor André, eu já julguei aqui outras vezes, em outras datas, pedindo indeferimento do contribuinte, que fez justamente o contrário, que pagou e entrou no refis depois, e foi pedir restituição do que havia pago, e eu julguei diferente aqui, julguei contra o contribuinte. Mas nesse caso aqui, é justamente o contrário, o entendimento. O contribuinte pagou, entrou no refis, mas foi judicialmente discutir se ele estava certo ou se a fazenda estava certa. E o judiciário entendeu que o contribuinte estava certo. E nesse momento, a partir do momento que o auto de infração cai, judicialmente falando, o contribuinte tem sim o direito à restituição, mesmo que ele tenha entrado no refis e lá na lei do refis diga que ele não tem direito à restituição. Só que a lei do refis ela não é maior do que o entendimento do judiciário. Quando o contribuinte ingressou judicialmente, aquela lei que não prevê a restituição, ela já existia. E o judiciário entendeu pela nulidade. Aquela previsão legal da lei estadual, ela prevê atos administrativos e não atos judiciais. A partir do momento que ele conseguiu judicialmente a queda desse auto de infração, voltou a zero, ele tem direito sim à restituição. Assim, estou falando pelo meu ponto de vista, entendo os entendimentos em contrários, acato, respeito, mas não concordo. Me dou o privilégio de não concordar. E não concordo mesmo, porque a situação aqui é sui generis. Foi uma decisão do Tribunal de Justiça. E essa decisão do Tribunal de Justiça é pactuada com uma lei estadual que já existia. Ou seja, se a empresa chega na Cefaz e confessa o débito e paga e não recorre ao judiciário, e a gente não tem um fato superveniente do judiciário que derrubou esse auto de infração, aí eu concordo com o doutor Lúcio e concordo com o doutor André. Mas a partir do momento que existe um fato superveniente do Poder Judiciário que entendeu que aquele auto não deveria persistir, queda, vai a zero aquela confissão que foi dada pelo contribuinte, porque ele foi à justiça e a justiça disse, não, esse auto aqui ele não é válido, ele é nulo. Ele não deve persistir. Pronto. O meu entendimento é mais ou menos o do doutor Lúcio, só que justamente o contrário do que ele pensa. Presidente? Presidente, eu também, só para fazer um contraponto, doutor Miguel, se me permite, mas eu posso falar depois do senhor. Fale aí que eu falo depois do senhor. Na verdade, presidente, é o seguinte, eu estava aqui, enquanto eu estava vendo os debates, eu estava entrando aqui nos processos, né? Existem duas medidas cautelares nesse processo. Existe a decisão do doutor Ademar,
processo aqui de quase 660 folhas. As cautelares aqui são mais 487. Eu estava rememorando aqui tudo que tinha acontecido na sessão anterior, né? Tem pontos aqui que estão claros, muito claros, e tem pontos que não estão tão claros. Exemplo, pontos que estão claros. O Dr. Lúcio trouxe aqui, inclusive está no grupo do WhatsApp, o pagamento, a quitação do auto de infração, né? Se deu aí em, salvo engano, deixa eu só observar aqui, em 2013, né? Só pegar aqui, presidente. Isso mesmo, em 6 de setembro de 2013, né? E eu fui verificar para entender o que é que o doutor Adhemar, enquanto desembargador, e inclusive ele é citado aqui pelo julgador de primeira instância para deferir o pedido de restituição, né? Qual é o comando normativo que ele coloca na sua sentença? Porque eu entendo, presidente, que em que pese a decisão judicial, nós não podemos aqui fazer juízo de valor de uma decisão se, ora, a decisão não analisou que o auto de infração foi nulo, porque tinha as ordens de serviço que tinham problema. Aquela época, até o doutor Lúcio me corrige se eu estiver errado, o doutor Alexandre também, acredito que eram os que os Luiz conheciam, não conhecia a doutora Tereza na época. Mas foi uma onda que aconteceu, né, dos mandados das ordens de serviço serem assinadas pela autoridade que não era competente, né? Isso foi uma derrocada de processos, né, uma avalanche. Isso eu acredito eu que há quase 10 anos atrás, mais ou menos isso. E, logicamente, inúmeros contribuintes, até que não tinham direito, ou tinham direito na parte meritória, começaram a verificar esse aspecto formal. O que aconteceu com o contribuinte aqui não foi diferente, né? O que aconteceu aqui? Verificou-se que os autos de infração estavam sendo julgados nulos por vício formal, né? O contribuinte, uma vez ciente de que o seu processo, o seu auto de infração tinha o mesmo vício, tinha a mesma mácula, não podia mais fazê-lo a defesa no contencioso, porque já havia, não havia encerrado, doutor Lúcio, e aqui é um ponto que eu acredito que merece estudo, não havia encerrado definitivamente, ele estava ainda na primeira instância, quando ele, pelo menos é isso que eu verifiquei aqui, ele havia pedido o parcelamento, né, com a lei de 2003, 15.800 e... Só pegar aqui a lei. 2013, doutor, 15.384. 15.384, 2013. E aí, o contribuinte fez o parcelamento e verificou que havia o equívoco. Ao verificar o equívoco, ao verificar a mácula no processo administrativo, ele bateu as portas do judiciário. Aí, o judiciário fez a sua análise, né? É um processo longo, existem cautelares, existe o processo do doutor Adhemar, o processo principal, no qual a decisão do doutor Adhemar foi a que transitou em julgado, né? É uma decisão de 2012, estou com ela aqui aberta. Nessa decisão, o doutor Adhemar, seguindo o mesmo entendimento do contencioso, ele também julgou, ordenou o cancelamento das inscrições de dívida ativa, tendo em vista que o crédito tributário estava maculado pelo vício, tal qual como estava sendo confirmado no contencioso. Aí, veja, cabe agora ao contencioso fazer essa análise se, na época, porque o judiciário se equivocou ou não se equivocou, ou mesmo não analisou a questão do refis. O fato é que a decisão judicial transitada em julgado, ela dá o direito ao contribuinte. E aí, doutor André, me permita aqui uma parte acerca da Procuradoria, porque ela é quem faz os interesses do Estado. Por que, na época, não foi interposto um recurso por parte da Procuradoria
para tentar verificar judicialmente a revisão da decisão pelo fato de que não poderia, por exemplo, ser alvo de análise já que o auto de infração foi parcelado. Por que essa discussão não foi feita lá no judiciário? Aí agora, enquanto aqui no contencioso, o judiciário, essa discussão não foi suscitada pela Procuradoria, né? Não foi, falo Procuradoria porque ela é a parte que representa o Estado judicialmente e administrativamente. Não foi feita essa discussão, e agora, né, nós aqui, enquanto contenciosos, vamos fazer aqui uma análise, um juízo de valor acerca da decisão do Tribunal de Justiça, porque o tribunal não verificou que o auto de infração é alvo de parcelamento e que possivelmente, pelo menos a primeira análise não poderia. Mas pode ser que o judiciário também interpretasse de que mesmo a lei, ela pode sim, pelo modelo constitucional difuso de controle de constitucionalidade, afastar o comando normativo pelo entendimento do judiciário. Ele poderia ter feito isso também no processo. Mas não fez. Por quê? Porque o judiciário não entrou nesse caminho. Esse assunto não foi discutido no judiciário. E o processo encerrou-se, transitou em julgado. Então, aqui, o que eu acredito, presidente, e aí eu vou fazer o meu pedido final, eu quero ter tempo para ler as cautelares, eu não li as cautelares por inteiro, não li o processo também judicial por inteiro, o processo do doutor Adhemar, já baixei aqui os processos, ainda bem que os processos estão digitalizados e quero fazer esse estudo. Então, presidente, eu vou pedir vistas do processo, eu quero analisar isso com mais calma, eu não tinha meu entendimento firmado ainda, o pedido do doutor Lúcio foi elucidativo, mas eu ainda continuo com algumas situações que eu preciso entender, né? Mas, a priori, pela análise que eu fiz, uma análise muito rápida, porque, falei, são duas cautelares, cada uma com 440 folhas, e um processo principal do doutor Adhemar de 660 folhas. Então, dá quase 1.400 folhas. Né? Não pude fazer essa análise toda aqui. Mas, a priori, fazendo uma simples leitura da decisão do doutor Adhemar, ele não entrou nesse mérito. Ele simplesmente ordenou que seja feita a extinção das CDAs, tendo em vista a mácula que existia no processo administrativo que constituiu o crédito. Essa foi a ordem que o judiciário nos deu. Né? Então, o pedido, acredito eu, de restituição deve ser analisado tão somente quanto aos marcos temporais e não a análise de mérito. Se o pedido está no prazo correto, se o pedido tem prazo decadencial da forma correta, e pelo que eu estou verificando, a decisão foi de 2012, né, possivelmente está, mas eu ainda vou analisar todos os processos, presidente. Na forma regimental, a presidência concede vistas ao conselheiro Micael. Eu vou só fazer uma colocação para quando esse processo retornar. Em momento algum, eu entendo que a terceira Câmara vai revisar a decisão do judiciário, não. O judiciário já tomou a decisão dele. Cabe à Fazenda cumprir a decisão do judiciário. Eu só acho que não é nessa via aqui, administrativa, que a gente vai dizer que o desembargador tem que ser atendido, não. A gente só está dizendo que o pedido deve ou não seguir por essa via, tá certo? Tendo em vista as circunstâncias pelo qual o processo tramitou, tá certo? Então, eu acredito que o doutor Micael está certo, não deve ser revisto mérito aqui, tá certo? E a decisão do desembargador vai até a Secretaria da Fazenda, vai lá... Não, presidente, não é por aí não, presidente. Não é por aí não. Ele não mandou restituir, não. Ele só fez derrubar o auto de infração. Pronto, se derrubou... Vai existir um pagamento... Presidente... Vai existir um pagamento de um auto que não existe mais, presidente. Pedido de restituição de débito. Pedido de restituição de débito, doutor Ricardo, é feito lá na CATRE, quando o contribuinte paga é indevido. Quando é objeto de auto de infração, cujo contribuinte quer discutir o mérito, é que ele entra com pedido de restituição. Presidente, se me permite, eu sempre ajudei o pedido de vista, mas eu ia intervir naquele momento para fazer esclarecimento de fato, principalmente para o doutor Lúcio, que
me parece que já teve uma compreensão muito precisa da situação do processo, mas também para a doutora Tereza e o doutor Alexandre, que não tem tanta familiaridade, porque não estão trabalhando nisso no dia a dia, com a dinâmica dos processos judiciais. E preciso esclarecer aqui um fato, devidamente, que não é, a realidade não é como foi colocado pelo doutor Ricardo e pelo doutor Micael, de que o contribuinte foi autuado, houve um julgamento de primeira instância, pagou o débito com benefício refis, depois identificou uma nulidade e entrou com ação judicial. A realidade não é essa, não. Ele foi autuado, o processo dele foi julgado definitivamente pelo CONAT, e é definitivo porque houve a constituição definitiva do crédito, tanto é que foi escrito em dívida ativa, né? E se não era possível escrever o débito em dívida ativa, entrou com ação judicial, o juiz de primeira instância julgou improcedente sua ação. Após essa decisão e interposição de recurso de apelação para tentar afirmar essa decisão, veio o refis, o contribuinte entendeu que sua tese era frágil, que não haveria êxito, e diante dos benefícios concedidos pelo refis, optou por pagar o débito. Pagou o débito e apresentou um pedido de desistência, conforme era imposto pela lei do refis. O equívoco não é o julgamento. Aqui ninguém vai discutir se o julgamento judiciário foi certo ou foi errado. O equívoco que eu me referi e que ocorreu de fato é que o judiciário não apresentou pedido de desistência, né? E faço essa análise para mostrar que aqui não estamos aqui para cumprir ou descumprir a decisão judicial, não. A discussão passa ao largo disso. O que a gente tem que examinar é se ele tem direito ou não a obter uma restituição de um valor pago decorrente de uma auto-infração diante de duas circunstâncias com muita precisão colocada pelo doutor Lúcio. A primeira, diante de uma vedação legal expressa que impede que seja feita essa análise em relação à auto-infração que já foram definitivamente julgadas, isso está comprovado, foi apresentado em um documento do doutor Lúcio. E o segundo fato também muito forte, que é o que dispõe a lei do refis, que ao impor a confissão e a desistência, impõe lá, veda lá expressamente no seu artigo 10º, qualquer pedido de restituição de valores pagos com o refis. Então, é isso que vai ser julgado pelos senhores. Eu chamo a atenção aí dos conselheiros do fisco, que a situação processual do processo judicial é outra totalmente diversa, que ninguém vai discutir o que decidiu, ou o que deixou de decidir, se decidiu bem, se decidiu mal. É um fato que não houve qualquer determinação para a restituição de qualquer valor, isso não está em discussão. O que tem que analisar é se aplica ou não a legislação estadual que veda a restituição nas circunstâncias desse processo. E aí os senhores reflitem, quando voltar esse processo, a gente retoma toda essa discussão novamente. Só um minutinho, deixa eu só fazer uma pergunta do doutor André. Doutor André, o Estado do Ceará, ele ingressou com recurso para o STJ? Doutor Ricardo, se você dar isso, você vai ver que tem vários recursos, várias discussões, a inadmissibilidade do recurso já foi de natureza processual, não enfrenta o mérito, mas aqui realmente não acho que é momento nem a competência nem para finalizar o processo judicial. Ele apresentou recurso para o STJ, dessa que transitou em julgado, dessa decisão do desembargador que anulou o auto de infração. O Estado do Ceará entrou com recurso para o STJ? Tem recurso lá nos autos, se o senhor verificar lá. Ele ganhou ou perdeu o Estado do Ceará? O recurso não foi conhecido por motivos processuais. Então ele perdeu. Mas a questão não é essa, não é julgamento, doutor Ricardo. A questão não é essa. Como é que eu vou deixar, entender válido um valor que o contribuinte pagou de refis ou à vista, ou seja, do que for, de um auto de infração que deixou de existir? Porque a partir do momento que o judiciário chega e diz esse auto não existe mais, como é que eu vou deixar um pago? Isso é apropriação indébita do Estado. Ficar com o dinheiro do contribuinte. Pessoal, fazer o seguinte, a nossa sessão já encerrou com o pedido de vista do doutor Micael. A presidência vai convocar todos para a sessão de amanhã, 43ª. A Ana vai encerrar a gravação, a presidência vai ficar aqui, atenta aqui a quem quiser continuar aí com os argumentos, ok? Obrigado a todos vocês e até amanhã.